Geralda, estamos chegando junto. Esse é o AG Placar do Brasileirão, o resumo da rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Eu sou Francisco Giovanni e trago aqui rapidamente para você como foi a segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Tem muita coisa para falar, então vamos direto ao que interessa. Jogos da semana? O fim de semana foi envolto numa polêmica grande. Um sujeito poderoso, mas que anda bem desgastado, sofreu uma denúncia grave e, tentando colocar uma cortina de fumaça nesse assunto, resolve atacar indiretamente outro sujeito que fez a alegria de uma grande parte do Brasil. Calma que não é nada disso que você está pensando. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, em resposta a uma grave denúncia divulgada pela revista Piauí sobre o aumento recente e pesado de mesada para os presidentes das federações, emitiu uma nota adicionando uma punição ao jogador que subir na bola, lá ele, para provocar o adversário. Será marcado tiro livre indireto se isso acontecer a partir de agora. Quem não gostou disso foi o holandês Memphis Depay, que justamente usou essa manobra na final do Paulistão bem recentemente. E ele ficou ainda mais na bronca porque, durante o jogo contra o Vasco, na segunda rodada do Brasileirão, na Neoquímica Arena, ele quase perde o tornozelo numa chegada mais dura de um vascaíno, lá ele de novo, que nem foi revisado pelo VAR. Mesmo assim, o Timão não tomou conhecimento do Vasco. Vitória por 3-0 e tabu mantido. Um tabu, inclusive, de 18 anos, sem o Cruz Maltino vencer o Corinthians em São Paulo. E ainda teve 2 gols anulados pelo VAR, para o Corinthians. O negócio podia ter sido pior. Porém, o grande destaque do jogo não foi nem o que rolou em campo, mas fora dele. O momento voz da rodada da semana não podia ser outro. A volta dele, do mito, Galvão Bueno, voltando às narrações esportivas e futebolísticas, por assim dizer. Agora, na Amazon Prime, teve esse jogo Corinthians e Vasco, exclusivo da Amazon Prime. Aliás, um parêntese aqui que a gente falou só por alto do primeiro programa dessa temporada, mas agora a Amazon Prime tem um jogo exclusivo por rodada, ou seja, nenhum outro transmissor passa esse jogo. Nem Premiere, nem Globo, nem Record, nem Casa TV, ninguém. Nem Sport TV, só Amazon Prime. Na rodada passada foi Cruzeiro e Mirassol, nessa segunda foi Corinthians e Vasco, e dessa vez com a narração de Galvão Bueno. Só que o gol que a gente vai ouvir não foi o primeiro, porque deu um probleminha na transmissão da Amazon Prime e tiveram que recorrer ao backup, o narrador que fica de backup. E foi nessa hora que o Corinthians abriu o placar. Mas temos narração do Galvão Bueno, que não podia deixar de ser, A volta do Galvão Bueno nas narrações, na minha humilde opinião, um dos maiores narradores que esse país já teve. Mas vamos deixar de papo, vamos ouvir o Galvão narrando o segundo gol do Corinthians contra o Vasco na Neoquímica Arena. E o filho do Ramon Dias, ele berra ali na lateral de campo, Ele que fica lá, o pai fica mais sentado, mais na boa. E ele fica gritando ali na lateral, contra-ataque do Corinthians, a tentativa de partida lá pela direita. Yuri Alberto saiu, tocou no Memphis. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o segundo, bateu, pé direito, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! É do Corinthians! E outro belíssimo gol do Corinthians, e outra vez Yuri Alberto com o Memphis Depay. Encarou a marcação, trouxe para o meio, rolou para o meio, o zagueiro se esticou, caiu. E aí a bola ainda chegou a tocar no Léo Jardim, que saiu bem do gol. Mesmo que a gente diga que não vale a pena ainda ver a classificação do campeonato, não tem como não destacar isso. Além do Corinthians, que a gente já falou, 6 equipes também têm 4 pontos, uma vitória e um empate. O Ceará, uma dessas equipes, venceu a primeira jogando em casa contra o Grêmio por 2-0, com uma importante e bonita mensagem sobre o autismo feito com mosaico pela torcida. E se o Thiago Volpi se destacou na primeira rodada, protagonizou um momento de desespero agora. Com o Grêmio perdendo por 1-0 para o Ceará, o goleiro do time gaúcho foi à área adversária para tentar marcar o gol de empate nos minutos finais, mas acabou tomando o segundo num contra-ataque, mesmo com a corrida dele a toda tentando voltar para o gol. Outro com 4 pontos é o Botafogo, que também em casa e com uma homenagem aos novos ídolos botafoguenses Luiz Henrique e Marlon Freitas,
viu outro ídolo desencantar. Igor Jesus voltou a marcar e ajudou o Fogudo a vencer o Juventude por 2-0. Outro time com 4 pontos é o Flamengo. Foi a Salvador e venceu o Vitória, por 2-1. E com a Arrascaeta desencantando e fazendo um golaço para abrir o marcador, se tornando o segundo estrangeiro que mais marcou pelo rubro-negro carioca. Outro time com 4 pontos é o Fortaleza, que foi a Mirassol enfrentar os locais. Pela primeira vez, os dois se enfrentam, na história dos dois clubes. O Leão Cearense estava sendo pressionado, mas estava vencendo o jogo até que Christian, aos 47 do segundo tempo, empata o jogo para o Mirassol e conquista o primeiro ponto da história do Leão Caipira na Série A. Outro time com 4 pontos é o Palmeiras, que foi à Ilha do Retiro e venceu o Sport por 2-1. Se você acha que o pacto do Abel já venceu, me explique então como ele ganhou o jogo com 2 pênaltis convertidos. 2 pênaltis convertidos. Talvez a explicação seja o pênalti que decidiu o jogo, muito polêmico, em Rafael Veiga e convertido por Piquerez. O VAR nem chamou o juiz e muita gente diz que nem foi pênalti. A revolta do torcedor do Sport se repetiu com o torcedor cruzeirense, que perdeu fora de casa para o Internacional, outro time com 4 pontos. Antes do 3-0 para o Colorado ser construído, o jogador Jonathan Jesus foi expulso direto, novamente sem o VAR chamando o juiz para verificar. Muitos cruzeirenses falaram que foi roubo e tudo, mas na verdade pode não ter sido. Antes do jogo, o árbitro Marcelo de Lima Henrique, na hora da orientação aos capitães, mandou a seguinte aspa: sem frescura, futebol não é igreja, e o expulso foi Jonathan Jesus. Tire aí suas próprias conclusões. O Fluminense venceu o Red Bull Bragantino por 2-1 no fim do jogo e somou seus primeiros pontos. Foi o primeiro jogo do retorno de Renato Gaúcho ao comando do tricolor, inclusive chutando garrafinha no rumo da imprensa na comemoração do gol da vitória. Mas provavelmente o retorno mais celebrado pela torcida foi outro. Depois de ter sido diagnosticado com miocardite no começo do ano, que poderia ameaçar a continuidade da sua carreira, Paulo Henrique Ganso retornou aos gramados nesse jogo. Infelizmente, tivemos outro jogador sofrendo um grave problema de saúde. Antes do embarque a Belo Horizonte, Luiz Gustavo, do São Paulo, foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar e precisou ser internado para observação. E aqui fica todos os desejos de melhoras para ele, jogador de seleção brasileira, um grande jogador que não pôde viajar a Belo Horizonte por conta desse probleminha e não tem uma data para voltar, que vai precisar tratar desse problema. Em campo, o São Paulo e o Atlético ficaram no 0-0. São Paulo pode não ter sofrido gols ainda, mas também não marcou. Na tabela, ele tem registrado 2 expulsões. Uma do treinador Zubeldia, que segue na corda bamba, e outra do Caleri. Aliás, que começo do Brasileirão camisa 9 tem, hein? Perdeu pênalti na primeira rodada e agora foi expulso com 12 minutos só em campo. Quem também fez muita falta ao Santos foi novamente Neymar. E ainda se recuperando de lesão, o Ney viu o bom jogo entre Santos e Bahia. O tricolor saiu na frente, mas tomou a virada na segunda etapa. Porém, os baianos empataram tudo no fim. E se teve reclamação do VAR não interferindo em alguns jogos, dessa vez ele ajudou a reverter um pênalti para o Santos, já que a bola não havia batido na mão do Eric Pulga, e sim na cabeça. Também pudera, Pulga tem a mão pequenininha, né, gente? Tá, parei, desculpas. Resultados da segunda rodada, rapidinho aqui para a gente fazer aquele confere. Corinthians 3, Vasco 0, Ceará 2, Grêmio 0, Botafogo 2, Juventude 0, Fluminense 2, Bragantino 1, Atlético Mineiro 0, São Paulo 0, Mirassol 1, Fortaleza também 1, Internacional 3, Cruzeiro 0, Vitória 1, Flamengo 2, Sport 1, Palmeiras 2, Santos e Bahia 2-2. Repito o que eu disse da semana passada, ainda não vamos conferir classificação porque está muito cedo. A partir da quinta rodada a gente começa a ver como está a tabela. O que a gente pode ir já adiantando é a terceira rodada, que acontece no próximo fim de semana, dia 12 sábado e dia 13 domingo. Vamos aos jogos. No sábado, dia 12, 4 da tarde, temos 2 partidas. Bragantino e Botafogo na Bia Bichedi, Juventude e Ceará no Alfredo Jaconi. 6h30 da noite, Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri. O Allianz Parque vai ter show, por isso não vai poder receber esse jogo. Fechando o sabadão, 9 da noite, Vasco e Sport em São Januário. Dia 13, domingo de Ramos, os jogos são os seguintes. 4 da tarde, Bahia e Mirassol na Arena Fonte Nova. 5h30 da tarde, 2 partidas. São Paulo e Cruzeiro no Morumbi. Grêmio e Flamengo na Arena do Grêmio. 7h30 da noite, Fluminense e Santos no Maracanã.
8 da noite, Fortaleza Internacional no Castelão. E 8h30 da noite, fechando a rodada, Atlético Mineiro e Vitória na Arena NRV. Esse foi o Agir Placar do Brasileirão. Sua crítica e sugestão são mais do que bem-vindas para o nosso trabalho continuar crescendo. É só você deixar um comentário lá no nosso site, arenageral.com.br, deixar um comentário, se inscrever, mandar o like para que esse programa possa chegar a mais gerais como você, lá no canal Skills no YouTube. E também a novidade nessa temporada, estamos no Spotify. É só inscrever-se no nosso podcast. No mais é isso, deixe seu comentário, ajude o nosso programa a crescer. Nos ouvimos na próxima terça-feira com mais programa, com mais rodada, com mais Agir Placar do Brasileirão. Abraços a todos, até a próxima! Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.